A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara Municipal do Rio de Janeiro realizou nesta sexta-feira uma audiência pública virtual. Participaram do encontro representantes da Secretaria Municipal de Cultura. Eles discutiram as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2021. O secretário municipal de Cultura, Adolfo Conder, iniciou a sessão ressaltando que o setor vive um dos momentos de maior desafio por causa da pandemia do coronavírus. Ele fez um balanço das conquistas antes do isolamento social. Com a pandemia, 60 equipamentos municipais foram fechados. A gente começou a fazer uma organização de previsão dos gastos e de investimentos em reformas, etc. Estamos passando agora pela reforma do Museu Histórico da cidade, fizemos essa economia no Museu da Manhã, repactuamos com o Museu de Arte do Rio de Janeiro, gerando uma economia na casa de quase 10,7 milhões com a ida do Imperator para o Estado. Com a economia do Museu do Amanhã, gerou uma economia anual para a Secretaria na casa de 10,7 milhões, não tendo perda especial no Museu da Manhã, que é um equipamento que continua conosco e que a gente vai dar continuidade nesse processo de gestão sem custo, sem custo para a Prefeitura. A gente vai manter essa economia. O vice-presidente da Comissão de Finanças, vereador Rafael Aloysio de Freitas, disse que a cidade espera que o Imperator retorne com a sua programação com a qualidade do tempo em que era administrado pelo município. O vereador Raimon, presidente da Comissão Permanente de Cultura da Câmara Municipal do Rio, citou os desafios que o setor vai enfrentar. Ele falou da necessidade de desenvolver as iniciativas de apresentações culturais virtuais e questionou a efetivação do Fundo Municipal de Cultura como uma esperança para resolver questões pontuais dos profissionais da cultura. Lembrar que a gente tem alguns desafios, né? Desafios do Fundo Municipal de Cultura, que está editado, numa conversa que tive com o Carlos outro dia, parece-me que vai ser retificado para que a minuta que a sociedade civil elaborou e ajudou a elaborar, ela seja contemplada. Então, elogiar esse ponto. Os recursos para a elaboração do Plano Municipal de Cultura, que está previsto que ele seja feito pela Prefeitura. A Conferência de Cultura, que a gente tem que pensar nisso, não é porque estamos em pandemia, estamos em isolamento, que não temos que fazer esse planejamento. A reabertura dos equipamentos, que o secretário já falou, a abertura e manutenção das lonas e arenas, o planejamento do programa para o pós-pandemia. Tudo isso tem que estar muito no nosso horizonte. A presidente da Comissão de Finanças, vereadora Rosa Fernandes, perguntou ao secretário sobre a concessão de licenças por meio de decreto para os artesãos da Feira Hippie de Ipanema. Não dá para ter muitos interlocutores com o mesmo propósito, cada um tratando de uma forma diferente. Então, eu acho que isso pode trazer problema para os expositores. Verdade. Os artesãos não precisam arranjar mais problemas, eles já têm demais. Então, assim, o encaminhamento equivocado pode gerar para essas pessoas problemas desnecessários. Então, assim, a minha sugestão é que vocês que fazem parte da pasta que cuida das feiras de artesanato, dos artesãos, devem ter esse cuidado de orientá-los para que eles não cometam equívocos, né? No afã de todo mundo querer ajudar, de repente pode levar problema para eles. O vereador Tarcísio Mota trouxe o tema Perspectivas para as lonas e arenas culturais em 2021. O vereador também questionou sobre a situação do Arquivo Geral da cidade. Mas eu não posso não fazer a crítica da forma irresponsável como o Crivella trata a cultura na cidade do Rio de Janeiro desde o início do seu governo. E isso está no fundo do debate orçamentário. E aí eu separei para fazer 4 perguntas que têm um pouco a ver com esse debate. Primeiro, sobre ISS. Né? Se mantiver a desvinculação e o projeto, excelente projeto Rafael, não for aprovado, o que vai acontecer com os projetos que já foram aprovados no ISS? O edital de fomento via ISS vai ser afetado também?
ainda sobre ISS, por que a Prefeitura não tem conseguido investir nem 1% previsto na lei? Há uma recomendação do Tribunal de Contas do município sobre isso. E acho que a gente precisa ter o esforço mesmo, acho que tem que ser respondido isso, o que a gente está respondendo a essa questão do Tribunal de Contas. Então, sobre o ISS, essa é a primeira pergunta. A segunda tem a ver com as lonas e arenas, né? Eu acho que aqui, tanto a Sara quanto a Manja já falaram, inclusive, sobre essa questão da territorialização, e as arenas são um dos poucos espaços que, de fato, tem territorialização. Mas a gente teve, entre 2017 e 2020, mais de 40% de corte nos recursos para as lonas e arenas. Isso é inadmissível. Então, a pergunta é, isso vai continuar? Né? Qual é a perspectiva para o ano que vem com relação a essa questão da priorização de lonas e arenas? Ainda sobre lonas e arenas, como é que se deu a renegociação e redução dos contratos de gestão? Havia uma lei, havia um decreto do prefeito pedindo para reduzir 25%. A gente tem notícia de que os contratos de gestão das lonas e arenas reduzirem 50%. Por que foi isso? Essa redução vai permitir a continuidade dos trabalhos depois da pandemia? Além disso, por que os repasses aos lonas e arenas são sempre tão atrasados? A gente fez uma negociação com as lonas, chamou a associação, eles mandaram para nós uma carta fazendo uma proposta em cima da negociação que o Carlos Corrêa, como subgestão, fez conosco. E, no final, aprovamos um pouco do que foi a proposta. A gente conseguiu chegar a um consenso com a Secretaria de Fazenda e aprovar o que foi, nesse período, né, obviamente, da pandemia, o que era o necessário para que as lonas continuassem fazendo. Elas tiveram um papel importante nos seus territórios nesse momento lá que a gente conseguiu uma parceria com a Ação da Cidadania na distribuição das cestas básicas, enfim, continuaram alguns fazendo atividades, e a gente conseguiu preservar numa negociação com a Secretaria de Fazenda, e essa semana publicou o nosso crédito suplementar para que a gente consiga, de fato, entrar em dia com as lonas. O projeto de lei que obriga o uso de equipamentos de proteção individual para funcionários de mercados, hortifrutis, açougues, peixarias, hospedagens, lavanderias, farmácias, drogarias, lojas de produtos e equipamentos médicos, hospitalares, odontológicos e veterinários foi aprovado em segunda discussão pela Câmara dos Vereadores. A medida vale enquanto durar o estado de calamidade pública no município. Pelo texto, os artigos de amparo devem ser fornecidos pelos estabelecimentos. Vereadora Tereza Becker nos atende hoje para falar de um projeto de lei que foi aprovado em segunda discussão, que amplia bastante a exigência de que os estabelecimentos forneçam equipamentos de proteção individual aos seus funcionários. Não é isso, vereadora? Exatamente isso. É um projeto apresentado no dia 26 de março, quase que no início da pandemia, e ele visava, acima de tudo, a proteção dos trabalhadores, dos nossos servidores públicos. Eu acho que tem que ser por aí. A senhora tem uma relação aí de todos os estabelecimentos que devem cumprir? Sim. Na verdade, o nosso projeto, respondendo, ampliando a resposta, ele estabelece a obrigatoriedade de equipamentos de proteção individual, e o empregador público ou privado, ele deve disponibilizar ao funcionário, ao trabalhador, máscaras, luvas, em alguns casos, álcool gel, além de outros equipamentos que se tornem necessários à proteção desse servidor, desse trabalhador. Isso, claro, de acordo com a atividade que ele esteja desenvolvendo. Tudo isso, obviamente, que é para prevenir o contágio da Covid-19. Então, durante todo o período do estado de emergência em decorrência do coronavírus, todas essas instituições, todos esses empresários deverão disponibilizar para os seus servidores. E eu vou citar para você praticamente todos. Nós estaríamos abrangendo mercados e supermercados de hortifrutis, padarias e confeitarias, açougues e peixarias, farmácias e drogarias, armazéns, distribuidoras e transportadoras de alimentos
e de produtos de interesse sanitário, comércio de medicamentos veterinários, importante isso, alimentos e produtos de uso animal, hospedagens, lavanderias, também os prestadores de serviços de entrega domiciliar estão obrigados, além das máscaras, a usar luvas. Isso hoje se faz muito necessário, porque uma boa parte dos restaurantes eles estão usando os serviços de entrega, né, da alimentação, então esses estão obrigados a usar luvas também. E mais ainda, acho que isso é importante, que não foi muito divulgado, é que todos os estabelecimentos eles deverão afixar o seguinte aviso: é obrigatório o uso de todos os equipamentos de proteção individual, os EPIs. Então, além da obrigatoriedade, isso é uma coisa que tem que ser fiscalizada e cobrada, todos os estabelecimentos terão que colocar este aviso, para que até a população, você entra no mercado e olha, eu vou te dizer, apesar do projeto, é evidente que ele ainda não foi, embora já tenha sido discutido, o prefeito tenha tomado conhecimento, mas eu ainda entro em supermercados e vejo trabalhadores sem máscara. E o mesmo acontece, inclusive, em farmácias. Então, a partir do momento que você tem lá fixado um cartaz com essa mensagem, o próprio consumidor ele vai fazer essa cobrança, ele vai fiscalizar. A qualidade do ar melhorou no Rio com a quarentena, é o que diz um levantamento do Instituto Estadual do Ambiente feito entre abril e maio, com dados de 58 estações de monitoramento espalhadas pela região metropolitana. Desde o início do período de isolamento social, em 17 de março, houve redução nas emissões de dióxido de nitrogênio e de monóxido de carbono na atmosfera. Na estação do Distrito Industrial de Santa Cruz, na Zona Oeste, a emissão de nitrogênio caiu 91% em maio, comparado ao período anterior ao isolamento social. No Engenho de Dentro, na Zona Norte, houve uma queda de 55%. Já em Santa Cruz, na Zona Oeste, a diminuição foi de 32%. O dióxido de nitrogênio e de monóxido de carbono são substâncias emitidas pela queima de combustível em veículos e nas atividades industriais e estão associadas a casos de bronquite, asma e infecções respiratórias. Junho é o mês do meio ambiente e as notícias preocupam. Inúmeras fragatas têm sido resgatadas com extensos cortes e muitas vezes até amputações, provocadas por linha de pipa. Ultimamente nós temos percebido um aumento no número de fragatas, uma espécie de ave marinha, com lesões importantes nas asas. Aí esses animais muitas vezes chegam com as feridas e enrolados com linhas de pipa, as linhas com cerol ou a linha chilena, que tem um poder de corte 10 vezes maior que o cerol. Esses animais dependem do voo para sobreviver, eles quase não são vistos em pouso e com isso essas lesões muitas vezes impedem que eles sejam reintroduzidos na natureza. Muitas vezes a gente precisa fazer eutanásia nesses animais. Na semana passada nós recebemos 6 fragatas com lesões importantes nas asas. As 6 foram submetidas à cirurgia e uma já chegou, e uma 7ª já chegou morta. Então eu peço encarecidamente para a população que não soltem pipa com cerol ou linha chilena, lembrando que a venda, a comercialização ou a fabricação desse material é proibida, tá? Tem uma lei que proíbe. Eu peço que, por favor, as pessoas respeitem, tenham respeito pelas outras pessoas, porque isso é um risco de saúde pública e também pelos animais. A pesquisadora Nathalie Moirer também está preocupada com essa situação. Ela chama atenção para o aumento do número de pipas no ar nesse período de isolamento social provocado pela pandemia do novo coronavírus. São danos quase que irreversíveis causados às fragatas que estão mais evidentes agora com o isolamento, não é, Nathalie?
Pois é, infelizmente a gente tem registrado um número bastante expressivo e vem aumentando ao longo dessa quarentena, né, com fragatas com lesões graves, e muitas delas, de fato, não têm condições de voltar mais para a natureza e precisam ser eutanasiadas. Então, para a gente que vê isso, é muito triste. Explica para a gente, Nathalie, como é que é o comportamento das fragatas e a associação com a gente, com nós seres humanos. As fragatas são animais incríveis, eles são animais costeiros, não só oceânicos, né? Eles se reproduzem em ilhas costeiras, costumam se aproximar da costa para se alimentar, né? E se alimentam inclusive na Lagoa Rodrigo de Freitas, Baía de Guanabara. A gente consegue ver ele bastante próximo da gente, né? Da nossa rotina urbana, né? Inclusive eles têm uma associação muito próxima com pescadores, né? Então eles são condicionados. Então quando o pescador joga a rede dele no mar, as fragatas já ficam no entorno, e quando o peixe escapa, o camarão escapa, ou tem um descarte, as fragatas se aproveitam e se alimentam ali também. Então essa é uma interação muito positiva que tem, né, das fragatas com o ser humano, mas essa aproximação da costa, ela também vem sendo extremamente perigosa, porque quanto mais elas se aproximam e, eventualmente, antes da frente fria, quando vem aqueles ventos muito fortes, ou até mesmo as térmicas, que a gente chama, que são ventos mais quentes, que ajudam a fragata a plainar, né? Ela usa esses ventos mais quentes para plainar, elas se aproximam ainda mais da costa, e com isso, elas usam o mesmo vento que as pessoas que soltam pipa precisam usar, né? E aí, eventualmente, caso essa pipa esteja com linha de cerol ou linha chilena, o corte é quase que certo. E lembrando que desde 2011 o uso dessa linha chilena e do cerol foi proibido aqui no município, não é? Conta pra gente o que é o risco da prática, né, de soltar pipa representa para a natureza, que põe em risco, na realidade, outras aves também, não é? A gente tem tido vários registros, muitos pesquisadores lá do Norte e Nordeste têm entrado em contato com a gente também e têm publicado nas redes sociais aves, inclusive ameaçadas de extinção, né, com esse corte, essa lesão nas asas por conta de corte proporcionado por linha, né, envolvida com cerol ou então linha chilena, e é um risco gigantesco, porque a gente já chegou a pegar a ave aqui com a asa pendurada, só pela pele, ou seja, fraturou, cortou o osso, cortou tendão, e essas aves, principalmente a fragata, ela é uma ave que não consegue se acostumar ao cativeiro. Então, por conta E numa situação dessa, na realidade, a solução é a eutanásia, não é? Animais que não conseguem se adaptar ao cativeiro, eles vão definhando com o tempo. Então, a morte deles é certa. Então, o que a gente precisa fazer é abreviar o sofrimento do animal, né, e, de fato, eutanasiar. Então, a gente sacrifica esse animal, infelizmente. E a gente costuma dizer que cada animal que a gente vem eutanasiando, um pedacinho da gente morre também. E, então, assim, a gente pede com todo carinho, todo coração. A gente sabe que soltar pipa é um hobby e que é típico da cultura carioca. Tem vários trabalhos que mostram isso, né, que é passado e transmitido de geração para geração. Mas a gente pede encarecidamente que, se soltar pipa, não solte linha cerol ou linha chilena. Isso, de fato, vem ocasionando danos gravíssimos e irreversíveis para a natureza. Por conta da pandemia, pela primeira vez, o circuito de apresentações das tradicionais quadrilhas de São João foi cancelado. O evento acontece há mais de 20 anos. Sobre esse assunto, eu converso com o representante da União Junina do Estado do Rio de Janeiro, Douglas Amaral. Douglas, quero já agradecer pela sua entrevista e a minha primeira pergunta. Teremos apresentação das tradicionais quadrilhas de festa junina nessa data tão importante de comemoração de São João? Olá, Luciana, tudo bem? Acho que a minha primeira resposta é com muita tristeza. Infelizmente, todos os circuitos aqui no estado do Rio de Janeiro estão cancelados ou parcialmente adiados. Nenhuma festa vai acontecer, nenhum campeonato ou circuito de quadrilhas vai acontecer no estado, especificamente agora nos nossos meses, né? Junho e julho. Então, a nossa festa ela é por si só
é uma festa de aglomeração, de contato físico, de dança entre casais. Então, tanto dentro das quadras, com as quadrilhas juninas, a quadrilha junina é feita em casais, tanto fora, quanto público, quanto quem vai assistir, quanto quem vai comer as comidas típicas das festas juninas e julinas. Infelizmente, a minha resposta é triste, mas é não. Nós não teremos circuitos de festas juninas e julinas agora, em 2020. Em 2020 não teremos. Agora, há alguma expectativa que elas sejam realizadas mais para frente, Douglas? Porque, como você falou, muita gente espera por esse momento. Tanto quem participa, como quem quer ir lá curtir a festa, né? E movimenta tanta tradição. Isso é verdade. Existe todo um que a gente trata como movimento junino, que já estava se preparando desde janeiro, com as quadrilhas ensaiando, os produtores de festas e arraiais colocando seus projetos para buscar patrocinadores e parceiros, né, para a realização das festas e desses circuitos que se espalham pelo estado inteiro. Mas a ideia é ser otimista. E nesse contexto, a gente pensa, quem sabe fazer igual o exemplo de Campina Grande, que adiou o seu São João para outubro. Se nossa situação de saúde, né, no estado, no país, no mundo, estiver mais controlada e esse tipo de evento, mesmo que com um público reduzido, esteja autorizado a acontecer, a nossa previsão é de sim, quem sabe ainda em 2020, tendo tudo autorizado, realizar as festas, que não serão mais julinas, podem ser festas comemorativas do São João, em setembro, em outubro, em novembro. A gente tem muita esperança de que isso ainda aconteça esse ano. Eu quero parabenizar vocês, porque no meio dessa situação toda, vocês ainda encontram força para ajudar pessoas próximas, pessoas integrantes que participam dessa festa, dessa comemoração. E quero agradecer a você por essa entrevista.